Então tá, começando mais uma edição de A Grande Verdade, estamos de volta aqui, dando sequência aqui no nosso velho programinha. Estava com saudade aí de bater um papo com você, de levar conteúdo bacana, e nós vamos trazer, além de os comentários de pessoas muito preparadas para falar do cenário político, econômico do Brasil atual, a gente sempre vai trazer uma entrevista. Hoje a gente está aqui no quadro, vocês já estão vendo aí várias cabecinhas aqui. Estamos aqui com o Paulo Tadeu, jornalista, escritor, editor. O Paulo Tadeu é um homem de multifunções, ele faz sósia do Velho da Van também, nas horas vagas. Isso, ainda não cheguei nesse... Espero não chegar nesse nível aí. Tudo bem, Paulo Tadeu? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo com o pessoal da Grande Verdade, as pessoas que nos acompanham, esse público tão fiel, né, ao nosso programa, que gosta das entrevistas, do nosso bate-papo. Muito bom estar aqui de novo. Verdade. A gente está aqui também com o jornalista, influenciador, tuiteiro, Eduardo Bisotto. Tudo bem, Edu? Tudo bom, Aldrin? Tudo bom, Paulo? Seja muito bem-vindo, doutor Geniton. É um prazer estar de volta na Grande Verdade. Eu vou te falar, Aldrin, o pessoal tem me cobrado aí, inclusive nas minhas redes, onde está a Grande Verdade, quando a Verdade volta. Eu quero saber qual é a Grande Verdade. As pessoas clamam por a Grande Verdade. É verdade. Eu também tenho recebido bastante comentários, mensagens, Instagram, Twitter. Cadê o programa? Quando volta o programa? Enfim, estamos aí, estamos de volta. E hoje estamos com um convidado muito bacana, polêmico, que tem muita história para contar. Eu citei muitas vezes o seu nome, viu? Delegado Geniton Lages. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eduardo. É um prazer enorme estar com vocês, bater esse papo, relaxar um pouco, falar do livro. Né? Nós estamos com o livro aí, conversar de forma relaxada, amena, mas poder conversar um pouco, né? Se aprofundar, por que não, nesse tema tão apaixonante que é o crime, o homicídio. Eu sou um apaixonado pela matéria, né? As pessoas também gostam muito de seriados americanos que tocam nesse tema, muita gente gosta, aprecia, e a gente pode comentar aqui, falar um pouco da realidade brasileira, e essa é a finalidade do livro, né? Fazer as pessoas refletirem e olhar um pouco para a realidade. Estamos aqui para isso. Isso aí. Deixa eu apresentar melhor, né, o Geniton. O Geniton, algumas pessoas não devem lembrar, outras nem tanto, mas eu citei várias vezes o nome do Geniton ao longo do nosso programa, quando a gente estava no rádio, porque foi um caso que chamou muita atenção. Primeiro, claro, o crime envolvendo a vereadora Marielle Franco, que foi em março de 2018. A vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada junto com o motorista, o Anderson. E o Geniton foi o delegado destacado para investigar o crime lá no Rio de Janeiro. E aí, me corrija se eu estiver errado, eu vou falar de cabeça o que eu lembro das notícias da época, Geniton. Você estava avançando nas investigações e parece que quando a coisa estava esquentando, do nada a gente lê uma notícia nos jornais. Geniton foi retirado do caso, das investigações, e ganhou uma promoção, foi para a Itália fazer um curso, um negócio assim. Eu não entendi, aliás, ninguém entendeu nada na época, né? Você conta isso no seu livro? Você está contando esse episódio no seu livro? Sim, sim. Então explica para a gente o que aconteceu. Por que você foi retirado do caso da Marielle? Mas tudo o que aconteceu naquele ano, né, um ano que foi exatamente o período que nós ficamos nessa investigação. Começamos nela no dia seguinte ao fato e permanecemos até a prisão dos dois responsáveis em ser os executores do crime, né? E o livro ele traz o dia a dia. Ele não chega a ser um diário, evidentemente, mas ele é cronológico. E a gente vem contando todo esse bastidor, todas essas curiosidades que acabaram cercando o caso desde o seu primeiro dia e sobre esse peculiar momento, né, que mexeu com muita gente e, obviamente, mexeu comigo mais ainda, né? Você imagina se as pessoas ficaram tocadas por esse acontecimento, imagina quem estava à frente dessa investigação como eu. Mas até acontecer esse fato que você narra, existem outros diversos
pontos que o livro retrata, e vai ser importante as pessoas tomarem contato com esse bastidor e até desmistificar algumas coisas, né? A gente, nesse momento que a gente conta desse evento, né, que foi a minha saída do caso, já se passaram um ano, e foi logo quando nós apresentamos os executores, né? Foi no dia imediato a entrevista coletiva, a apresentação do que nós chamamos de primeira fase. Como nós não tínhamos avançado ainda em quem eram os mandantes, ou se eles existissem, né? Até aquele momento não estava claro ainda para as investigações, nós apresentávamos ali os mandantes. E surgiram, evidentemente, muitas perguntas, até para além do mando, né? Outras coisas que nós não conseguimos responder, e aí nasceu esse estranhamento. E a gente conta em detalhes qual era o nosso sentimento naquele momento e o que efetivamente motivou a nossa saída do caso. Está bem interessante para quem for ler o livro, desmistificar e tirar as suas próprias conclusões. Tudo bem, mas você não vai ficar nessa de querer vender o livro e não contar para a gente. Eu vou ter que fazer uma pergunta e eu quero ouvir uma resposta. Não vem começar, a resposta está no livro. Eu vou ler o livro, eu vou comprar o livro do Paulo, que o Paulo não Você não leu ainda, Mazei? Não leu ainda? O Paulo não me dá os livros dele, ele tem que comprar, ele quer que a gente compre. Tá certo, eu vou comprar. Mas eu quero saber o seguinte, ô Giniton, delegado Giniton Lages, você sabe quem matou Marielle Franco e quem mandou matar? Quem matou Marielle Franco está devidamente identificado no livro, né? Tem nome e sobrenome, aliás, são 2, inclusive estão presos, estão indiciados, denunciados, pronunciados e vão a julgamento popular, né? Então, todo o processo, né? Toda a cadeia de acusação que deve se fazer para alguém contra quem é apontado um crime de homicídio foi percorrido. Só falta agora a última etapa, que é o tribunal do júri, né? O conselho de sentença se reúne, são 7 pessoas do povo, e essas 7 pessoas julgarão se há ou não elementos que confirmam que Elcio de Queiroz e Rony Lessa estavam ou não dentro do veículo que monitorou por 2 horas, perseguiu e executou Marielle Anderson naquela noite do dia 14 de março de 2018. Eu tenho uma dúvida, Giniton, é a seguinte, a gente lendo o livro, a gente percebe, não só lendo o livro, mas lendo as notícias, né, tudo que a gente viu até hoje, é um caso que teve repercussão mundial, né, em primeiro lugar, né, assim, o mundo inteiro estava sabendo, não foi uma coisa só do Brasil, o caso, apesar de ser uma vereadora do Rio de Janeiro, que nós já vimos crimes, vamos dizer, semelhantes, né, vereadores sendo mortos, mas esse ganhou uma repercussão mundial, né, vários países comentaram, foi manchete em diversos jornais. E, logicamente, o caso ganhou, por conta dessa repercussão, a pressão deve ter sido gigantesca em cima do seu trabalho, porque todo dia a imprensa estava cobrando, as autoridades deviam cobrar, muita gente que devia ali, de um jeito ou de outro, estar envolvida. Eu não estou fazendo acusação, mas a gente não sabe, eventualmente, se tem alguém da polícia envolvido ou não, né? Não se sabe quem é o mandante até hoje, não se tem ideia disso. Eu torço para que não seja ninguém da polícia, mas, enfim. Mas pode ser alguém do mundo político, pode ser alguém da polícia, pode ser alguém simplesmente de uma milícia. Tudo é possível nesse momento. Você sentia essa pressão no teu dia? Como é que era essa pressão? Qual era a tua dificuldade em lidar com essa pressão no teu dia a dia? Paulo, seguramente foi o crime de maior repercussão e de maior dificuldade que a Polícia Judiciária brasileira enfrentou. Eu não conheço outra investigação em que esses 2 elementos estivessem tão claros, né? A complexidade da investigação e a repercussão. Você pode encontrar outros casos em que um dos 2 elementos estão presentes, mas no caso Marielle, esses 2, repercussão e complexidade, estavam juntos. E o momento que ele aconteceu era um momento único na história da República Brasileira, né? Um Estado brasileiro estava sob intervenção militar.
na segurança pública. Isso jamais tinha acontecido. Nós também vivíamos um momento de polarização política nunca visto, né? A gente permanece ainda num estado de polarização. Eu sempre digo que não é uma polarização programática, que, para mim, é a melhor programação que se pode ter em termos de política. Não acho ela ruim. O que eu percebo é que a gente vive tempos de polarização, como é que é a palavra? Uma polarização afetiva até, né? Ela é emotiva, ela é afetiva, ela se distancia muito, em alguns momentos, da questão do programa, do que se propõe, né? Então, o Brasil vivia esse momento já em 2018, nessa polarização. Nós estávamos em vésperas de eleição bastante polarizada. E o Rio de Janeiro, nesse cenário todo, registra a morte de uma mulher política, uma vereadora naquele momento, né? A eleição tinha 3 dias ou 4 dias, então estava fervendo, né? Todos os olhos se voltavam para o Rio de Janeiro. Então, juntou-se uma série de ingredientes aí para eclodir o caso de maior repercussão da história. Eu não estava na delegacia de homicídios à época, eu cuidava dos homicídios da Baixada Fluminense, onde eu já tinha encarado, na própria eleição da Marielle para vereadora, uma crise lá na Baixada, onde chegaram a ser assassinados 12 pré-candidatos a vereadores, por uma crise que nós tivemos que enfrentar para dar para aquelas eleições na Baixada Fluminense alguma tranquilidade para que os candidatos fizessem as suas campanhas, porque houve um terror, um temor muito grande por parte dos pré-candidatos. A gente passou bem naquela situação. Quando vem a morte da Marielle, e eu fui chamado para o caso, né? E no livro eu também conto esse bastidor, como é que foi o nosso chamamento para essa missão. Rapidamente a gente foi fazendo o desenho de que o que nós enfrentaríamos seria único. E isso foi sendo confirmado, desenhado dia a dia, né? Então, a complexidade estava ali, a repercussão nacional e mundial também, né? E tudo aquilo se demorando, as complexidades aparecendo, a gente tentando jogar todas essas técnicas que nós conhecíamos em termos de investigação, e essas técnicas não se revelavam o suficiente para fechar aquela investigação. E a repercussão era tanta que todo dia 14 do mês, a partir do assassinato, que foi no dia 14 de março, né? Então, mês a mês, nós recebíamos uma pressão, né, da família, dos organismos internacionais, das ONGs, da imprensa de maneira geral. Nunca antes se viu um quadro como aquele, né? Eu digo que nos foi dada uma grande oportunidade para entrarmos como entramos naquele caso e saímos ainda maior, né? O livro tem essa proposta, colocar as pessoas em contato com aquele bastidor, com aquela complexidade, com aquela repercussão, e que essas reflexões todas sejam capazes de nos permitir, se isso voltar a acontecer, que nós lidemos melhor, com mais qualidade, né? Isso vale para a Polícia Judiciária, isso vale para o Ministério Público, vale para o Judiciário, vale para a imprensa e vale para as pessoas de maneira geral, né? Um homicídio complexo como esse, como nós o enfrentamos da melhor maneira possível, né? Eu gostaria de entrar numa seara mais técnica. Eu vejo que o Dr. Giniton foi por esse caminho no livro dele, que é abordar a questão da técnica investigativa, da técnica policial. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Pela própria resposta dele ali, querendo vender o livro sobre o porquê que ele saiu, a saída foi natural. Mas eu queria dizer que não parece natural, num país que tem índices de resolução de homicídios tão baixos, que uma investigação que foi tão bem conduzida até então seja de súbito mudado o titular. Não parece, doutor? O senhor não entende que seria melhor que a legislação previsse que o investigador responsável pelo caso fosse com ele até o fim? No caso Marielle, nós temos os assassinos presos, segundo a investigação da polícia. Lógico que o júri ainda vai decidir se é isso.
mas não seria melhor se aquela mesma equipe tivesse seguido até agora em busca do mandante? Se é que houve mandante, eu gostaria também de ouvir sua opinião. Houve um mandante? Vamos lá, Bisotto. O que acontece? O livro conta todo o bastidor, né? Eu acho que cada leitor que ler o livro do começo ao fim, ele vai poder tirar a sua conclusão. E nós colocamos ali uma percepção que é a nossa percepção ali, enquanto personagem que estava presente e vivendo todas aquelas emoções, né, ali. É evidente que a Polícia Civil Judiciária, se implementadas garantias, a exemplo das garantias que socorrem, por exemplo, os promotores de justiça e os juízes, evidentemente que isso vai trazer para o profissional delegado de polícia muito mais segurança para executar os seus trabalhos de polícia judiciária. E menor será a influência de eventos ou movimentos ou interesses externos ao trabalho eminentemente técnico. É óbvio que isso é um ganho, né? No caso Marielle, em particular, nós estamos falando de um caso complexo, de muita repercussão. Estava todo mundo muito cansado ali. A equipe que me acompanhava estava há um ano se dedicando àquele caso com todos os desgastes que nós contamos no livro. Não foi tempos tranquilos, né? Nós estamos falando de uma execução de trabalho de um ano, dia após dia. Então, eu até digo ali no livro, e posso repetir aqui, que eu precisava de férias. Eu precisava ali pelo menos uns 30 dias seguidos de férias para me recuperar e voltar com força total. O investigador, Bisotto, desculpa, o investigador, quando ele começa um trabalho, ele se apega a esse trabalho e ele quer entregar a resposta o mais rapidamente possível. Isso é humano, né? E se for um profissional de ponta, isso é ainda mais verdadeiro. Então, a nossa vontade ali, desde o primeiro momento que nós começamos, era entregar para a família e para a sociedade brasileira o mais rapidamente possível e com a melhor qualidade quem matou e por que matou, né? E nós não conseguimos, né? Fazendo todo o esforço, usando todas as técnicas, nós levamos um ano para entregar essa resposta. Com a nossa saída, já trocaram vários delegados, né? Já são 4 trocas de delegado de polícia, mas também trocou o Ministério Público. O Ministério Público não é mais o mesmo Ministério Público, né? Não são os mesmos promotores que estavam conosco nem no começo, nos primeiros meses, 6 meses. Depois entrou o GAECO, outros promotores. Depois eles criaram uma força-tarefa. Essa força-tarefa foi desfeita também, né? E agora são outros promotores no caso. Então, essas mudanças que são funcionais, respeitam ali as dinâmicas de cada instituição, mas eu estou contigo, eu concordo. Quanto mais garantias forem criadas para investigadores de qualquer setor, tributário, federal, estadual, enfim, qualquer lugar em que haja um profissional que vá penetrar muitas vezes interesses desses ou daqueles, mexer com órgãos, partidos, instituições, interesses internos ou externos, sempre é importante dar a esse profissional isonomia, garantia. A Constituição Federal ela traz algumas garantias para promotores de justiça e juízes, mas essas garantias não existem para delegados de polícia, nem estaduais e nem federais, né? A tua pergunta, se há um mando, veja, no primeiro ano nós não conseguimos identificá-los. Foi a nossa vontade, foi a nossa determinação desde o primeiro dia. Quem lê o livro vai perceber isso e não vai ter nenhuma dúvida de quem esteve à frente do caso na primeira etapa não evitou esforço. Agora, não podemos entregar o mando. Uma das técnicas que nós usaríamos seria o interrogatório dos presos. Essa era uma das nossas intenções quando a gente acelerou as provas, os indícios todos, para conseguir alcançar os executores e, a partir de interrogatório, a partir de um trabalho de continuidade, que eles falassem. Eles não falaram em interrogatório policial e nem tampouco falaram em juízo. Ninguém, até agora, tirou uma única informação sobre isso dos autores presos, né? Mas eu acredito, Bisotto, que quem está à frente do caso hoje entregará a existência de mando e quem são eles. Eu tenho firme convicção nisso que estou te dizendo, tá? Eu acredito muito, tenho muita fé.
Você tem informações a respeito disso, Giniton? Você sabe que se estão chegando perto dessa definição de um mandante do crime? Não, eu não tenho mais acesso a tudo aquilo que foi produzido após a minha saída, mesmo porque o inquérito corre sob sigilo, né? Ele corre sob sigilo, então abriu-se o sigilo da primeira etapa, né? Porque depois que judicializa o sigilo cai, mas tudo que foi produzido a partir da nossa saída, né, segue sob sigilo, e eu não tenho nenhuma informação a respeito de qual o rumo que essa investigação tomou. Nós deixamos algumas linhas trabalhadas, o livro mostra isso com detalhes, outras nós excluímos de pronto durante a investigação da primeira fase. Por outro lado, conheço bem as pessoas que estão hoje à frente da investigação, são excelentes profissionais, e tenho fé que eles entregarão essa resposta em breve. O caso Marielle, ele tem vários pontos que, pelo menos para nós leigos, né, para mim, que eu ficava lendo tudo que aparecia sobre o crime na imprensa, muita coisa que ficou assim, pairando no ar, né, com pontos misteriosos, né. Eu vou destacar aqui a descoberta de que o Elcio de Queiroz esteve no Vivendas da Barra horas antes do crime, no mesmo dia, né? Vivendas da Barra, só para lembrar a todos, é o condomínio onde mora aquela família famosa que hoje é tão querida aqui no Brasil, família Bolsonaro, mas enfim, morava também ali no mesmo condomínio o Rony Lessa. Mas o que é curioso, o que é intrigante e que as investigações descobriram na época, Giniton, é que o Elcio, quando chegou na portaria, teria dado o número da residência do presidente Bolsonaro para solicitar autorização de entrada no condomínio. Tanto que o número da residência, que é o número 58, se eu não me engano, era o número que estava escrito no caderno de entradas de veículos para o carro do Elcio de Queiroz. Aí depois veio uma informação com mais investigações de que ele, na verdade, teria dito outro número, ele queria ir na casa do Rony, e que o porteiro teria se enganado e escrito ali o número da residência do Bolsonaro. Enfim, era você nesse momento nas investigações? Você ainda estava à frente das investigações quando isso aconteceu, quando isso foi descoberto? Não era eu não, eu já estava fora, eu já tinha voltado da Itália, estava fazendo um curso em Brasília, um curso lá, é um curso de 4 meses, e fiquei sabendo... Como é que você viu essa... Fiquei sabendo pela repercussão mesmo. Eu descia para tomar café, quando fui cercado pelos colegas que estavam no curso comigo, de que tinha acontecido aquilo na noite anterior, que o presidente tinha dado uma entrevista, inclusive ele estava fora do país, ele estava bastante exaltado. Transtornado, né? E aí me mostraram no celular a reação dele. Eu falei, meu Deus do céu, de novo o caso Marielle, né? E eu já estava há um tempo distanciado do caso Marielle, e o caso Marielle, desde o seu primeiro dia, ele sempre está trazendo uma novidade, né? E para mim aquela era mais uma novidade. E eu, na verdade, passei por aquele momento, mas me recordo do que chegou para a gente durante as investigações. Esse ponto é interessante, porque a repercussão de um caso grande como esse, ela vai trazendo vários eventos, né? Ela vai registrando no seu curso eventos, e isso vai causando alguns momentos de curiosidade, perplexidade, dúvidas, insegurança nas pessoas. É natural. Essa questão da família Bolsonaro, enquanto eu estive nas investigações, ela acaba chegando da seguinte forma. No início das investigações, nós desenhamos as linhas de investigação, e essas linhas de investigação revelavam pessoas e grupos, né, os quais eram investigados em crimes de homicídios cometidos e em curso na Delegacia de Homicídio da capital. Eu trabalhei, dos meus 14 anos de delegado de polícia, 9 anos dedicado à investigação de homicídios, e desses 9, 4 anos na Delegacia de Homicídio da capital. Então, eu já conhecia bem
o desenho dos grupos criminosos da cidade do Rio de Janeiro. E eu já tinha ali alguns nomes. O Rony Lessa e outros, assim como o Escritório do Crime, alguns integrantes, algumas pessoas que matavam supostamente para contravenção ou no tráfico de drogas, eles já estavam mais ou menos delineados e já estavam expostos, né, para nós, e levamos ao conhecimento do secretário de Segurança Pública nos primeiros dias da investigação. Então, eram pessoas que nós já conhecíamos e, pelo modus operandi do crime, só podiam ser pessoas daquela estrutura, daquela estatura, para cometer o crime da forma como ele foi cometido. A dinâmica do crime, ela diz muito para o investigador, principalmente para quem já tem uma estrada e conhece bem os perfis, né? Então, o Rony Lessa já aparecia e nós já sabíamos onde ele residia, já sabíamos da vida dele como todo, né? Como em seus devidos detalhes. Ocorre que já no final do primeiro ano, quando a gente já tinha perfilado várias linhas de investigação, retirado algumas linhas, excluído alguns autores, nós recebemos as provas que precisávamos, confirmando Rony Lessa e Elcio. Se desde o início eles já estavam, agora eu já tinha provas de que eles estavam no crime. E aí nós levamos essa informação para o general, e como nós estávamos sob intervenção, isso subia rapidamente para o presidente da República, né? O governador nada sabia da investigação. Quem sabia da investigação era o secretário-geral levava essa informação ao Braga Neto, interventor, e essa informação rapidamente chegava para o presidente da República. E a informação de que nós já tínhamos algumas provas, faltavam completar outras, de que, supostamente, pelo menos um deles, o Rony Lessa, morava no condomínio do presidente, ela já era do nosso conhecimento. Nós levamos isso ao conhecimento da intervenção federal, e isso certamente chegou para o presidente da República. Mas nós lançamos, isso está registrado no livro, uma preocupação ali. Qual era a nossa preocupação? Que aquela informação não vazasse. E não havia, da minha parte, nenhuma preocupação se isso fosse trazer prejuízo ou benefício para o pleito eleitoral. Não me interessava isso. E essa foi uma questão que eu sempre trouxe para a minha equipe. Era um ano polarizado, era um ano em que os policiais não moram em bolhas, eles não vivem em bolhas, eles também têm suas convicções políticas eleitorais, e eu dizia e fiscalizava o tempo inteiro, nós não podemos nos deixar envolver nesse cenário. A informação entrou e a informação foi tratada da seguinte forma, isto não pode vazar. Por que não poderia vazar? Porque o perfil psicossocial, principalmente do Rony Lessa, era de alguém que tinha muita penetração em vários círculos, que traria muitos prejuízos para a investigação, principalmente dentro do círculo policial, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Se ele soubesse que nós estávamos no encalço dele, e ele ia saber isso, se eu fizesse qualquer diligência dentro do condomínio, se eu fizesse qualquer movimentação estranha, qualquer movimentação que chamasse atenção dentro daquele condomínio, onde também vivia a família Bolsonaro, isso despertaria nele a certeza, e nós o perderíamos. Tanto é verdade que ele tinha esse círculo, que nós tivemos que antecipar o dia da prisão dele em 2 dias, porque nós tínhamos recebido uma informação que havia vazado para ele, a informação que ele seria preso. Isso está registrado no livro. Então, o que nos moveu nessa informação, dele morando no condomínio, da existência de um controle de entrada e saída no condomínio, foi essa questão. E isso não pode vazar. Não foi outra coisa senão isso, não é? Depois, eu venho a saber que essa anotação do porteiro teria gerado toda aquela revolta por parte do presidente. O que eu lembrei, na época, foi o seguinte, que aquelas anotações eram realizadas de forma manual, e era uma letra bem ruim, por sinal. E era muito difícil crer na segurança daqueles dados, porque o problema no condomínio é que ele não registra entrada e saída de morador, só de quem vai visitar. E tudo muito rápido. E a pessoa que trabalha ali, anotando, ela pode errar.
Então, a gente não confiava em absoluto naqueles dados naquele momento. A gente preferiu não aprofundar ali, porque não eram dados muito seguros. Quando a gente conversa com o porteiro, no primeiro momento, a gente não percebe segurança nele. E como a gente tratava de não deixar nenhum vazamento acontecer, isso acabou não acontecendo da forma como aconteceu com a equipe que nos substituiu. De alguma forma, essa informação foi vazada, o dado vazou daquela forma como vazou e criou todo aquele problema. E pelo que eu vi pela imprensa, parece que tudo foi corrigido com a questão da gravação de voz, né? E parece que o presidente estava em Brasília e apurou-se que não era a voz dele e que houve um erro material. Mas uma grande confusão, que poderia ter sido evitada, sem crítica aos colegas, se o dado tivesse sido trabalhado com mais sigilosidade e cuidado. Eu estava comentando o seguinte, uma coisa é você ver filme americano, né, ainda mais sendo uma coisa ficcional, e os caras têm todo mundo, né, ali à mão, né, num clique. Né? Você clica, você tem a imagem no lugar X, você pede uma informação, vem na hora. E quando você vê o livro, quando você se defronta com a realidade brasileira, é triste, né? Porque você pede uma imagem X, a câmera não estava funcionando. E fora isso, fora as dificuldades técnicas do nosso terceiro mundismo, você disse, se não me engano, eu não sei se foi no Estadão, uma entrevista que você deu, e você fala que foi um dos crimes, acho que talvez o crime mais bem planejado do Brasil, porque os caras sabiam com quem estavam lidando, sabiam o lugar onde que eles poderiam ir, sabiam de que forma o carro tinha que estar disfarçado, o braço, né, as roupas que eles tinham que vestir para não deixar vestígio nenhum. É isso, né? Era essa a dificuldade que você enfrentava, entre outras. Sim, perfeito. É bom que você toque nesse ponto. Assim. Um dos objetivos do livro é exatamente isso. A gente não costuma ver na literatura brasileira essas histórias sendo contadas da forma como nós estamos contando, porque é uma oportunidade que é dada a quem lê o livro, toma contato com os bastidores dessa investigação, ver o Brasil, o que é o Brasil. E nós estamos falando de Rio de Janeiro, nós estamos falando de um estado de ponta. Né? Nós temos alguns estados que os recursos são mais acessíveis. Né? O que está acessível para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre, talvez não esteja disponível com o mesmo tamanho, com a mesma tecnologia, para estados até menos pujantes economicamente. Né? Se existem dificuldades aqui, que saem em outros estados. Não é? É importante que a gente coloque isso, porque se eu pegar, por exemplo, um caso e comparar, dá bem a dimensão da complexidade desse caso. O caso juíza Patrícia Cioli, assassinada em 2011, foi um caso de grande repercussão, mas ele foi resolvido rapidamente. Foram 3 meses e meio, participei dessa investigação. Técnicas utilizadas lá já não se prestava a ser utilizadas aqui. Nós utilizamos no caso Marielle e elas não funcionaram. E no livro a gente aponta o porquê que elas não funcionam mais, por que elas desatualizaram passados 7 anos. O mundo mudou, as pessoas se comunicam de maneira diferente. Mas naquele caso, os autores cometeram erros gravíssimos. É um crime que deixou vestígios, o caso da Marielle não tem vestígio algum. É um caso em que eu tenho imagens, assim como eu tenho na Marielle, mas diferente lá, eles erraram. Quando eles foram cometer aquele crime, eles usaram uma munição rastreável. Eles foram cometer o crime, na hora de realizar diversos disparos com ela, cada integrante, cada autor, eram 2 autores numa motocicleta, eles executaram disparos de 4 armas. Uma dessas armas carregava dentro de si munição do 7º Batalhão. 7º Batalhão, que é São Gonçalo, era um dos batalhões que representavam policiais, que ali eram lotados, que ela combatia nos autos de resistências fraudulentos que se fazia ali. Então, ela
quando a gente abre a investigação e a gente delineia várias linhas de investigação, policiais do 7º Batalhão já eram uma linha de investigação. Quando a gente vasculha os vestígios desse crime e a gente encontra munições que foram compradas e distribuídas para o 7º Batalhão, perceba que a investigação ela apaga todas as outras demais linhas e ela cria para o investigador um foco. Um foco. E é por isso que se encerra uma investigação tão rapidamente. Mas se a gente vier para o caso Marielle e tentarmos buscar os mesmos vestígios, as imagens eu não as tenho. Muitas câmeras estavam quebradas, estavam com problema e não estavam funcionando naquele dia. Nós temos alguns trechos que a gente consegue olhar os autores, mas mesmo que nós tivéssemos essas câmeras, o momento em que eles puxaram o gatilho, não tem câmera ali. E mesmo se tivesse, não revelaria nada, porque eles não descem do veículo para cometer o homicídio, eles não erram. Já os autores, no caso da Patrícia Scioli, para além de utilizarem uma munição rastreável, eles desceram da motocicleta, porque não tem jeito, e cometeram o crime ali. Eu tinha uma testemunha que nos auxiliou aí desenhando quem eram essas pessoas, dentro de um rol de suspeito que nós já os tínhamos. No caso da Marielle, a munição utilizada, e foi uma munição só, 9mm, era de um lote comprado pela Polícia Federal em 2016 para os Jogos Pan-Americanos, que a compra em quantidade para o Rio de Janeiro foi de 200 mil. 200 mil munições compradas pela Polícia Federal só para o Rio de Janeiro. E quando nós fomos rastrear aquele lote de munição, o ZZ-18, para além das 200 mil que foram vendidas para o Rio de Janeiro, nós encontramos o mesmo lote de munição, porque comprado pela Polícia Federal, espalhado Brasil afora. Inclusive, algumas delas que apareciam em chacinas em alguns estados da federação. Veja, muito complicado. Né? A questão do rastreio de munição é fundamental para uma investigação, e o país tem que discutir isso. Uma discussão que se faz hoje é a discussão pelo acesso, pela facilidade ao acesso ou não. Eu acho que essa é uma discussão legítima. O Brasil tem que discutir, né? Quantas armas nós vamos colocar em circulação, né? Existe limite? Como é que se compra? É facilitado? É complicado? Só as forças de segurança podem ter acesso? Essa é uma discussão. Mas não é essa discussão que interessa ao investigador de homicídio. O que interessa verdadeiramente para um investigador de homicídio é se a munição e a arma é rastreável. Essa que é a questão. O caso Marielle, assim como milhares de casos de homicídio Brasil afora, mostra que nós temos muita dificuldade para fazer rastreio. E se você não tem rastreio, esse vestígio não se presta a entregar uma resposta qualificada e rápida de um crime de homicídio. É preciso lembrar que no Brasil, quase 80% dos crimes de homicídio são cometidos por arma de fogo. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não pode ser da forma como está. Essa que é a nossa proposta ao contar os bastidores do caso Marielle. Temos que enfrentar urgentemente a questão do rastreio de armas e munições nesse país.